Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo pra gente bater um papo depois dos jogos do campeonato. O campeonato carioca, a gente vive falando aqui, né? Tá nem aí pro campeonato carioca, bota a molecada pra jogar, mas vai perder o tal dos jogos no campeonato carioca. O Fluminense empatou no finalzinho dos acréscimos e o Marcão lá, que tá com um time alternativo, foi vaiado pra caramba, né? Ele tirou o Canóbio lá e a torcida caiu matando em cima dele. Tomou o gol do time que tá estreando no campeonato, tal do Maricá, ia pra terceira vitória seguida, enfim. Vamos falar de campeonato carioca, que eu vou trazer aqui pra vocês os números dos times alternativos que estão disputando o campeonato carioca e fazendo feio, viu? São 10 jogos e apenas uma vitória de time grande até agora no estadual. Bom, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente continuar crescendo no YouTube. Aí ativa o sininho, compartilha e comenta, que ajuda também, beleza? Bom, falar de Campeonato Carioca, hoje Botafogo e Fluminense tropeçaram de novo. O Fluminense escapou fedendo de mais uma derrota. O Botafogo perdeu pro Sampaio Corrêa por 2-1. O Fluminense estava perdendo pro Maricá por 1-0 até o finalzinho, no último minuto do acréscimo. Pênalti para o Fluminense. O Maricá que fez 3 pênaltis no campeonato, né? Um time que faz bastante pênalti aí. Pênalti para o Fluminense, que converteu e empatou ali no finalzinho 1-1. São 10 jogos, como eu falei, dos times chamados grandes no Campeonato Carioca, né? Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Apenas uma vitória, que é a vitória do Botafogo. O Botafogo tem uma vitória e 2 empates. O Fluminense agora tem 2 empates e 1 derrota. O Vasco tem 2 derrotas. O Urubu tem 1 derrota e 1 empate. E os dois jogam amanhã. O Vasco pega o Boa Vista, o Urubu pega o Madureira. Então, assim, fica a pergunta, né? Vale a pena mesclar, vale a pena colocar um time alternativo, a gente entende o calendário, campeonato que acaba já no Natal, os jogadores mal têm tempo para poder tirar férias, voltar, tem uma pré-temporada que você precisa fazer exames, precisa cuidar da questão física para que você não tenha lesões ao longo dos anos, mas também tem muita frescura, porque é um exemplo, 2 jogadores aí que vieram para jogar na última partida, vão desfalcar o Vasco amanhã. O Jair e o Paulinho. Agora me diz, o Jair e o Paulinho não jogaram a temporada passada, voltaram, né? O Jair já estava disputando o Campeonato Brasileiro, o Paulinho já estava retornando também, o Jair mais adiantado. Então assim, jogadores que precisam de minutagem, precisam de jogar, e aí fica essa frescura, coloca os caras para jogar, cara. Tira os 2, e aí o Vasco vai ceder 9 jogadores, que é o Hugo Moura, o Cocão, o Esforza e os 2 laterais que eu falei. Como o Vasco perde um lateral, o Paulo Ricardo, para a seleção, veio o Puma e o PH, né? Então os 2, é capaz de você ver o Puma mais adiantado, o PH fazendo essa dobrinha, não sei. A minha dúvida é se vai colocar Zé Gabriel, De Luca e Serginho de novo no time, porque se fizer isso, aí é porque é para provocar o torcedor, é porque não tem o mínimo de vontade de fazer a alegria do torcedor do Vasco, é só para fazer, passar raiva mesmo. Não adianta xingar o técnico Ramon, que é o técnico do Sub-20, que a culpa não é dele não, ele é só um reles funcionário que faz o que o Felipe, que é esse que está mandando no departamento de futebol, o Pedrinho e o Carille querem. Então os 3 é quem faz o planejamento. Se o Vasco amanhã entrar em campo de novo com o Zé Gabriel, e olha, eu vi uma matéria, não sei se ela é verdade, eu vi rolando em grupo, né? A gente desconfia de muita coisa que sai também de notícia, diz que o Paysandu estava interessado no Zé Gabriel, mas depois de ver ele jogar o Campeonato Carioca, diz que ficaram assustados e desistiram da negociação, até porque o salário do Zé Gabriel não é barato, cara, é altíssimo. Eu falei aqui, colocar esses caras em campo é ainda jogar contra uma venda deles, contra. Então, se amanhã esses caras entrarem em campo, seu Felipe é responsável, seu Pedrinho é responsável, o Carille, que chegou agora, é responsável, porque é muita frescura também, né? Aí a gente vai ter lá o Dominguez, vai ter o Souza de zagueiro, vai ter
o Jean David, os 3 permanecem, sai só o Paulinho e o Jair. Aí vem o Cocão, que é o Matheus Carvalho, o Hugo Moura e os 2 laterais, que é o Puma e o PH, com o Esforza. São os 5, então a gente passa a ter 8 jogadores tidos ali do elenco principal, vamos dizer assim. Não são titulares, mas são do elenco principal para reforçar o Vasco amanhã nesse jogo contra o Boa Vista. Boa Vista que venceu o Urubu e perdeu para o Maricá, tá? Então tá aí, esse é o panorama do Campeonato Carioca, que segue aí com os times tido como grande, aí tropeçando. Eu falo tido como grande, boto aspas. Não, são os times grandes, porque tem um Fluminense no meio. Aí tem os times grandes no Campeonato Carioca, tá? O torcedor do Fluminense fica puto comigo. Enfim, então tá aí o rodízio, vamos ver amanhã, confirmação. E tem o Daniel Fusato também, que deve ser o goleiro amanhã, tá? Aí vamos falar de amanhã, copinha, né? Amanhã tinha copinha às 16 horas, mas a pedido do Corinthians, não será mais às 16, seria em Santo André. O Corinthians joga amanhã o Campeonato Paulista às 18h30, se eu não me engano, acho que é isso, 18h30, e aí ia ficar um jogo muito próximo do outro. Aí eles estão querendo levar a torcida, porque tem essa tradição, né? Os times de São Paulo lá, eles lotam para acompanhar o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, e aí pediram para mudar o horário, e o horário saiu das 16 de Santo André para as 21h30 no estádio lá, Bruno José Daniel, 21h30. O Vasco joga às 19h e depois do jogo do Vasco Campeonato Carioca vai dar para acompanhar. Então jornada dupla, vai dar para acompanhar a molecada na copinha nessa difícil missão que é eliminar o Corinthians, que é um dos favoritos a título aí da Copa São Paulo. Foi campeão ano passado em cima do Cruzeiro, tá? O Corinthians é o atual campeão da Copa São Paulo de futebol júnior. Para finalizar, vamos falar um pouquinho de mercado da bola. Não tenho trazido muita notícia, até esperando se confirmar. Tem uma referente lá ao Lloyd Augusto, né, que é o angolano que joga no Alanyaspor da Turquia. Diz que o Vasco está próximo aí de fechar acordo com a Alanyaspor para comprar em definitivo o ponta direita de 24 anos que chega para fazer aquela função do Adson ali, tá? Então ele chega para... O Adson tá com esse problema, não sabe quando que volta, então ele chega para essa função do Adson. Então até a semana que vem a gente vai ter a provável confirmação aí da contratação do Lloyd Augusto. Outra que estão falando bastante é do uruguaio Brian Rodrigues, de 24 anos, que joga no América do México. Tá uma novela isso aí, o Vasco quer contratar o jogador, né, o atacante. O América do México quer cerca de 48 milhões de reais para liberar, mas o Vasco, segundo o Lucas Pedrosa, está disposto a pagar de 36 a 39 milhões de reais para ter aí o jogador na temporada. O uruguaio que é figura frequente na seleção uruguaia. Bom jogador, tá? Bom jogador, o Brian Rodrigues. Agora, assim, o fato curioso dessa notícia é: apareceu dinheiro? Quase 40 milhões para contratar? Ué, mas não estava quebrado? Recuperação judicial, não tem dinheiro para contratar? Ué, a 777 não deixou falida? Sabe o que é isso aí? Falta de transparência. O Pedrinho não chega e esclarece tudo que está acontecendo, da onde estão tirando o dinheiro, o que estão fazendo, tem mesmo dinheiro, não tem. Então, o torcedor fica assim, esperando para ver o que vai acontecer, sem ter uma noção de qual é o rumo, o caminho que o Vasco que a gestão Pedrinho está tomando para o Vasco. Vai vender? Vai retomar as ações? Esse é o plano? Tem dinheiro para contratar? Não tem? Vai dispensar aí no meio do ano o Coutinho e o Payet? Ou está renegociando o contrato deles? Então fica muita gente espalhando fake news por aí, porque não há um posicionamento oficial da gestão, tá? Até amanhã, né? Um domingão, tomara que seja um domingão tranquilo pra gente. Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma noite abençoada. Fique com Deus e saudações vascaínas.